Olá, boa noite. Vamos Obrigada. iniciar hoje Números, capítulo 36, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não, peraí, 36 é o último. Hoje é o último. Hoje a gente tem o 35, só um minuto. Cidades. Não, então a gente vai ler o 35, não é 36, me desculpa. A gente vai ler o capítulo 35, ontem finalizamos o 34. Vamos só dar uma conferida juntos aqui. E aí, depois de amanhã já vai ser o último, né? Deixa eu ver, as fronteiras da Terra. Isso mesmo. Então, hoje é o 35 e amanhã, o último capítulo do livro de Números. Então, vamos fazer cidade para os levitas e vai ter mais tópicos lá embaixo também. Vamos fazer nossa oração e já iniciar. Vamos lá, peraí. Deixa eu só colocar aqui isso. Senhor Jesus, obrigada por esse momento de alegria que a gente compartilha, de ter sua palavra aqui aberta para nós, disponível na internet, disponível para que a gente tenha acesso quando quando tantas coisas do nosso dia tiram a nossa atenção, como a gente estava falando antes, Senhora. Quando a gente abre o link dessa live e começa no Premium, começa em todas as, o Senhor já está presente. O Senhor já vê, já sabe o propósito de nós estarmos aqui. E com tantas coisas distraindo a gente, com tantas obrigações, com quantas tarefas que temos para fazer, com tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, Senhor, nós damos prioridade a Ti nesse momento. Então, obrigada por nos colocarmos unidos, obrigada porque o Senhor é aquele que nos dá força, que restabelece as nossas forças, nossa saúde, seja ela física, seja ela mental, espiritual. Obrigada, Senhor, porque nesses momentos de conexão, nesses momentos em que a gente divide essa comunhão contigo, nesse momento de oração, que a gente percebe a necessidade de depender do Senhor para todas as coisas da nossa vida. E o Senhor é aquele que não somente mostra para a gente as coisas em algum momento, algum certo momento na vida, mas o Senhor é aquele que garante que quando nós estamos junto com o Senhor, quando nós fazemos um sacrifício, quando nós estamos juntos, abrindo mão de algo, o Senhor sempre nos recompensa. E nós não fazemos isso pela recompensa, mas pela forte necessidade de termos um relacionamento contigo. Então, obrigada, porque o Senhor, para nos permitir ver isso e falar isso numa oração, o Senhor, obviamente, tira as cortinas dos nossos olhos e coração para que a gente sinta e veja que nós necessitamos de Ti, precisamos de Ti, que toda vez que a gente está nesse grupo, toda vez que a gente abre a Bíblia, em qualquer momento do nosso dia, a gente sente, Senhor, a restauração vindo de Ti. Muito obrigada por esse momento. Eu consagro essa live a Ti nesse momento. Eu peço para que o Senhor me use como seu canal, que o Senhor use, que o Espírito Santo fale comigo e nos revele a todos aqui para que a gente possa ser a Bíblia, né? Não somente ler a Bíblia, mas sermos a Bíblia, chegando mais próximo ainda do que o Senhor quer de nós e para nós, do que o oposto. Então, muito obrigada, nos dê uma boa live, em nome de Jesus, nos livre das distrações e dos ataques do mal, que estejamos invisíveis ao mal, Senhor, em todas as situações da nossa vida, que o mal possa olhar para todos os cantos e não nos encontrar, porque estamos debaixo das suas asas, Senhor. Que toda vez que ele conseguir a nossa atenção, que o Senhor nos relembre que necessitamos de Ti, que o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso vingador, o Senhor é que nos protege debaixo das suas asas. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 35. O Senhor disse a Moisés, junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó. Isso eu acho que eu li ontem. Não li ontem. Ordene aos israelitas que das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. A gente não passou por isso ontem. Vocês sabem, os levitas, Arão, né, tribo, levitas, Arão, estão todos ali, descendentes, e eles são sacerdotes, né? Então, eles fazem o quê? O sacerdócio. O que significa que eles não trabalham, eles trabalham, mas para Deus somente. Então, a vida deles, a prioridade da vida deles é somente, não é um pouco ou 90%, é somente servir a Deus, tabernáculo, tudo aquilo que refere-se ao sacerdócio, né? Então, eles iriam receber de Deus, tudo eles recebem de Deus. Eles não trabalham para ter o pasto deles, eles não trabalham para ter a casa deles, eles não trabalham para isso. Então, o que é o trabalho para? É você trabalhar e ter recompensa, trabalhar e ter recompensa. No caso das outras tribos, eles trabalham e têm a recompensa. Deus dá a recompensa igual. Para os levitas, a mesma coisa, eles trabalham
para o Senhor e Deus provê a recompensa para eles. Então não é, eu vou trabalhar para o Senhor, mas aí, e aí, não vou ganhar nada? E aí, vai passar meu dia, não vou ter um pasto, tá todo mundo criando pasto, eu não vou ter nada? Deus sempre recompensa, e de forma suficiente. Então, eles não precisam ficar olhando para as tribos ao redor, dizendo, bom, aqueles ali tem 1000 carneiros, tem tanto isso, e eu só tenho 2, 3, 4... Tudo que Deus dá, né? Não somente os levitas e tudo mais, mas tudo que Deus dá é o suficiente, né? Isso a gente vai ler em Romanos, a gente vai ler no Novo Testamento, que é onde eu mais amo, quando Deus fala sobre ser suficiente, o que é ser suficiente. Às vezes a gente tem um padrão do que é o suficiente na nossa vida, o que não é errado como ser humano também, mas tem uma linha muito fina entre o que é ser suficiente e o que é nós sermos eu não sei essa palavra em português, esqueci agora, mas greed, né? Você querer mais, você ambição. Ambicioso. Então, nesse caso deles aqui, eles têm o suficiente, eles sabem que tem o suficiente e que Deus vai prover o suficiente para eles. Então, você não viu, né, até esse momento aqui, você não viu Deus deixando os levitas de lado em nenhum momento, ou falando mal dos levitas em nenhum momento, né, aqui. Então, Deus não esqueceu deles, né? A gente leu outras coisas lá atrás, mas agora Deus está entregando a eles não só o que ele prometeu, que olha, a recompensa por trabalhar para mim, né? Mas também como coisas que eles, como pessoas, poderiam questionar, né? A gente não vai ter isso, ou por que que fulano tem mais, ou por que que você não tem mais? Então Deus foi lá e olha, ordene aos israelitas, ao povo que usufrui do trabalho que os levitas, de graça para eles, né? De graça no ponto de vista mundano, humano, fazem, mas que para Deus não. Então, na minha concepção, inclusive, até a honra de trabalhar para Deus, inclusive, é muito melhor do que você ter que trabalhar para si, sabe? A honra de você fazer algo para Deus. E eu rapidinho usando um exemplo meu pessoal, né? Um testemunho meu pessoal, deixa eu ver se é longo. Ai, é longo, não dá para falar muito, mas um exemplo meu pessoal. Quando eu comecei com as lives no Instagram, há uns anos atrás, eu tive um sonho, já expliquei isso para vocês, né, tudo mais, e a plataforma que apareceu no meu sonho tinha o nome de Hotmart ou Smart, alguma coisa, não me lembro, e o que tinha vindo na minha mente depois do sonho é que eu ia ler a Bíblia e ia cobrar como é que fala, uma inscrição para cada um que ficasse ali. E eu acordei com aquilo muito forte no meu coração. É tipo assim, eu fui dormir uma pessoa e acordei querendo ler a Bíblia para os outros. Aquilo ali bateu no meu coração, porque eu falei, não vou cobrar, não vou cobrar para poder ler a Bíblia ou falar da Bíblia de jeito nenhum. E aquilo ficou na minha cabeça, porque tantas pessoas cobram, tantas pessoas, né? E eu não queria julgar ninguém, eu só queria que eu não cobrasse. Então eu falei, não vou cobrar e não vou fazer. Eu até abri o site, cheguei a ver, eu falei, gente, como é que eu vou cobrar R$ 1 que seja, R$ 5 que seja de uma pessoa? Aí, veja, aí na minha cabeça, que não era o Espírito Santo, era a minha, olha isso, a minha cabeça podia estar sendo usado pelo diabo, porque eu vou falar, eu abri o computador, tava vendo, acho que ouvindo música, alguma coisa no YouTube, e veio um comercial, assim, aleatório de uma pessoa. Aleatório não, porque o algoritmo é muito inteligente. No caso, eu só vejo coisa de Bíblia, então ele me mostrou coisa de Bíblia. Um pastor falando sobre receber dinheiro pelo seu trabalho com a igreja. Aí, na minha cabeça, aquilo ali estava tentando me convencer que tudo bem eu ler a Bíblia e cobrar. Então, e não é tipo que eu estou sendo pastora, né? Eu só ia ler a Bíblia, né? Eu não era tão madura como eu sou hoje em relação à leitura, né? Então, eu falei, bom, não vou cobrar. Passou mais um tempo, eu liguei a TV, onde eu também estudava, né? 1 hora por dia, eu ia lá, 30 minutos por dia, 1 hora, não me lembro. Abri e tava lá um pastor de um canal que eu nunca tinha aberto antes, falando. Porque quando você trabalha para Deus, isso que eu lembro, você trabalha para Deus, você precisa da recompensa, né? E eu falando, seu trabalho para Deus é de graça. E aí na minha cabeça era assim, não, mas aí o dinheiro que as pessoas vão pagar nessa inscrição, você vai pagar a sua luz, você vai pagar a sua internet, você vai pagar as coisas que estão, né, subsidiando o fato de você poder estar fazendo aquilo ali. E aí é que está a diferença. Quando eu olhei com os olhos do mundo, o que os YouTube e as coisas estavam mostrando, e o que o Espírito Santo tocou no meu coração. Porque naquele momento,
que na minha cabeça estava, não, mas você vai pagar pela sua internet. Não, você vai pagar pelo não sei o que, não sei o que. Na mesma hora veio um sopro assim, sabe? Que tomou conta de mim dizendo, eu tenho o suficiente para pagar a internet. Eu tenho o suficiente para pagar a minha eletricidade. Então, eu não vou cobrar. E aquilo foi a resposta do Espírito Santo para mim. Não foi o que eu estava vendo. Abri a internet, estava lá o pastor falando, abri o outro canal na TV, estava falando. Então, naquele momento, a sabedoria do Espírito Santo que me fez entender que era ele que estava falando naquele momento. Porque Deus viu que eu teimei, igual Jacó na briga. Eu falei, não vou cobrar, não adianta. Aí aparece o pastor, aparece a TV, não sei o que, eu não vou cobrar. Eu vou ler de graça, eu vou fazer de graça, eu não vou cobrar fazer nada de Deus. Então, nesse momento, eu lembrei disso aqui para vocês, porque tem muitas vezes que a gente questiona o que é o suficiente, o que é fazer para Deus, o que é. E Deus nunca, nunca, nunca deixou faltar internet, eletricidade na minha casa, computador na minha casa, que eu não pudesse fazer as lives. Estava trabalhando, eu podia fazer. Naquele momento eu podia ter dito, realmente, a internet, né, o dinheiro das pessoas é que vai pagar a minha internet. E ali aquilo ali foi batendo. Eu já falei para vocês, né? Tipo um negócio, um sininho, sei lá, de. E aí, né, não, mas espera, e vai sobrar dinheiro. Não vai ser perfeitamente o que você vai sobrar, você não vai ter como calcular quantas pessoas vão pagar e o que você vai fazer com esse dinheiro. E eu, como é que eu vou tirar dinheiro? Então, tudo veio um conflito muito grande. E quando é de Deus, não tem conflito. Quando é de Deus, é uma coisa muito simples, flui de uma forma muito simples. Mas prestem atenção quando vocês estiverem certos, assim, de que isso aqui é uma mensagem, porque meu sonho foi de Deus. Olha onde a gente está hoje. Se a gente está aqui hoje lendo a Bíblia, eu já li outras vezes com outras pessoas, é porque aquele sonho é que começou. E aí eu dormi, tive o sonho, acordei e tudo se iniciou, né? Então, a gente prestar atenção nisso, porque tem vezes que a gente lê isso aqui, por isso que eu comecei isso tudo falando, dos levitas receberem tudo, né? Ou a gente não entendeu o que é o suficiente, ou sempre vai ser suficiente quando Deus vê a intenção que está no seu coração. Mesmo que signifique você cobrar sim, porque se eu não tivesse trabalho, se eu tivesse passando por algum momento delicado nas minhas finanças, ou se eu de alguma forma eu pudesse me beneficiar daquilo que Deus também estava me dando, tudo certo. Mas o ponto crucial para mim foi entender que não está me faltando para eu pagar, eu não preciso, é o suficiente, né? Então, com os levitas, muitos podem ter reclamado, muitos podem ter, né, falado muita coisa, mas Deus te coloca numa posição e ele vai te recompensar daquela posição. Ele só não recompensa aquele que está em Provérbios, que é o preguiçoso. Esse não, esse ele fala da colheita, que não vai colher, né? Tudo isso ele fala. Agora, aquele que faz qualquer trabalho para o Senhor, qualquer coisa, ou trabalho normal, mas que está ligado ao Senhor também, porque tudo que você faz tem impacto no próximo, né? Deus vai recompensar. Então, não esqueçam disso, né? Por que eu tô falando disso especificamente? Não sei. A gente tocou em Levitas, aí eu acabei sentindo de falar isso. Entreguem também sim, porque olha que lindo. Mesmo eles não trabalhando, não fazendo nada, eles vão receber, né? Eles vão receber e as pessoas vão dar, porque é uma ordem de Deus. E eles não fazendo nada, que eu digo assim, braçal, né? De trabalho mesmo. As cidades serão para a moradia dos levitas, e as terras ao redor servirão de pasto para seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades se estenderão em todas as direções, por 450 metros, a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. A gente vai entender disso depois, tá? Para não se assustarem com isso. Além disso, deem a eles 42 cidades. Ó, chegou aqui, ó, cidade de refúgio. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com as pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. Herança. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades aos levitas, porque Deus é justo, obviamente. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional.
ao tamanho do território que receber. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgios para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Aí você fala, tá, que coisa mais aleatória, acidentalmente matar assim, de alguma forma, ele tá lá matando o pasto dele sem querer acerta o outro, ou então numa briga acontece alguma coisa que ali vai ser proposital, né? Não acidentalmente porque acidente acontece e se alguém for morto acidentalmente a pessoa poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra quem? Os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Então, Deus não tirou a condição humana que temos, né, como seres humanos, de querer o troco. Glória a Jesus, a gente tem acesso, se a gente der acesso a Jesus, ele tem acesso de nos edificar e tudo aquilo de ruim, né, que nós temos na nossa personalidade, no nosso caráter, Jesus tira. Então, por isso que eu sempre falo muito abertamente. Se você acha que você é invejoso, se você acha que você é ciumento, se você acha que você é isso, se você acha que é aquilo, tenha a humildade de reconhecer para que Cristo possa edificar. Porque se você não reconhece, entra o ego, entra o orgulho, e Deus não trabalha com orgulho e com ego. Então, quando ele fala muito abertamente aqui, parece até algo esquisito a gente ouvir, né? Tipo, Davi não quisesse nossa, Deus falando da vingança de morte, não sei o quê. Mas Deus, o ser humano faz isso, né? Tem outros versículos também que a gente vai ver mais lá na frente, em que Deus fala sobre o marido, que pode ir atrás daquele que a mulher o traiu com, né? E matá-lo também. Isso está em Provérbios, se não me engano. Então, acho que está em Provérbios. Ou Eclesiastes, agora não me lembro. Então, Deus está lidando com o linguajar nosso mesmo, né? A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Então, Deus está dando uma condição deles aqui de que se você matou acidentalmente alguém, você vai ter o seu momento de se defender. Então, essas cidades, refúgios servem para isso, para um momento que a ansiedade, a euforia, ou então a forma impulsiva dos outros lidarem com as situações da nossa vida, né? Elas darem tempo para a pessoa se defender de alguma forma. Escolham para si 6 cidades de refúgio. 3 do lado leste do Rio Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que tiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra... Gente, isso aqui parece coisa de filme, se a gente entender, mas veja, eles não tinham TV, eles não tinham livros, eles não tinham Instagram, eles não tinham nada. Era assim, o conflito de lidar com o ser humano é igual os reality shows que a gente vê na TV aí. Eu não assisto, mas se eu abro meu Instagram, eu vejo algum post de um reality show que tem na Record, eu acho, aparece o vídeo lá da Fazenda, né? Eu fico horrorizada, apavorizada. Isso é uma palavra? Apavorizada? Acho que é, né? É horrível, horrível. Toda vez que tem um link desse negócio, desse reality show, é alguém correndo em cima do outro para atacar, é uma gritaria, uma coisa que não se entende. Imagina isso naqueles tempos ali, onde eles não tinham nada para se distrair, né? Se bem que nessa fazenda tem, mas não tinha nada para se distrair. E é possível alguém num ataque de fúria querer matar uma pessoa. Um ataque de fúria, alguém querer, né? Então, o que Deus está falando é quando é assassinato, é assassinato. Então, se a pessoa assassinou a pessoa com a vontade, isso significa que ela vai ter a punição e ela será morta. Então, por isso que Deus está falando assassinato. Ela não pode ir para cidade de refúgio, ok? Ou, se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato. E o assassino deverá ser executado. Então, não importa a arma que a pessoa usar, se é uma pedra ou se é com um pedaço de ferro, ela é executada também. Ou ainda, se alguém atacar uma outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato. E o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Thay, mas você não falou que Deus é o nosso vingador? Ele está se contradizendo? Porque na Bíblia ele fala que ele é o nosso vingador. Sim, mas isso aqui é a autorização do vingador
no caso Deus, que é nosso, dando para essa pessoa específica. Ele está dando regras para esse grupo. Ele não está convergindo o que ele diz para a gente num livro X e num livro Y. Ele está dizendo o que é o modo operandi dele, como eu sempre falei. Então, isso é o que ele faria como Deus, e ele está dando à vítima, o parente próximo da vítima, o direito dele de se vingar. Mas não veio da pessoa, vou vingar e matar. Deus está dando o aval para que eles se vinguem dessa forma, ok? Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela e a empurra ou joga ela contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Isso aqui é perfeito, ele é perfeito e isso é só o Espírito Santo nos usando aqui, porque é o que a gente acabou de falar disso. Ele deu o aval para aquela pessoa se vingar. Aqui nesse exemplo de baixo, glória a Jesus, não tem nenhum aval. Ali é quando a pessoa odeia a outra pessoa, ela é levada por um outro sentimento, não tem nada a ver com o aval do mais próximo da vítima, né? Então, quando aquela tá ali na espreita para fazer o mal, aquilo ali é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente, ou se, sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais, ou seja, é lei, isso que ele está dizendo, a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. E isso até hoje é lei. E isso não só para os judeus, né, que eles sempre precisam ter duas testemunhas. Eu tenho um conhecido que ele assina muitos documentos, tem empresa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele é judeu e toda vez que a gente falava sobre documentação, ele falava, você vem aqui, por favor, e chamava, tipo, a secretária dele. E qualquer outra pessoa. Aí eu falava, por que eu aleatoriamente, por que ela aleatoriamente? Aí falou, porque eu preciso de duas testemunhas. Então, as duas testemunhas até hoje servem. E isso se aplicou à nossa lei também, né? Casamento, você precisa de ter duas. Tem coisas que são necessárias testemunhas. Porque uma pessoa só, ela pode ser corrompida, obviamente, né? Não que duas não possa, mas, enfim, vocês entendem. Parei aqui. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá, agora você fala, por que de tudo isso? Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. Olha que lindo o que Deus está dizendo. O assassino, ele não vai viver entre vocês, porque eu estou num trabalho de purificação de vocês, que são tão teimosos, são tão isso, são tão aquilo, e se a gente tem um assassino aqui, e ele não é punido, ou ele divide, compartilha os mesmos pensamentos, o porquê matou, o porquê fez isso, porquê aquilo, ele não vai poder contaminar vocês. Então, ele vai para uma outra... Deus não tirou o senso de justiça da pessoa ser julgada. Mas Deus afastou, porque tem pessoas na nossa vida que vai nos fazer pensar como elas. Tem pessoas na nossa vida que vão influenciar a gente ao nosso pior lado, né? Eu tive um relacionamento uma vez e esse meu ex-namorado, ele sempre falava isso. Fique num relacionamento, seja amizade, íntimo, o que seja, com aquela pessoa que traz o melhor de você, que tira o melhor de você.
Porque tem pessoas que elas tiram o pior da gente. Tem pessoas que cutucam a gente, tem pessoas que colocam em relevância, obrigada, que põe em relevância o pior lado do ser humano, e todos somos seres humanos. Então, vão ter pessoas que vão atiçar o seu lado vingativo, vão ter pessoas que vão ativar o seu lado ruim, vão ter pessoas que vão ativar, ai tá, mas como assim você está falando dessas coisas? A gente é cristã, todos nós somos seres humanos, e são essas fraquezas em que Cristo entra para nos edificar e nos mudar. Então, tem pessoas que tiram o pior de você, seja de energia, seja de pensamento, seja de... Tem pessoas que amam fofoca, tira o pior de você. Você nunca fofocou, mas com aquela pessoa do seu lado, você fica fofocando, você fica ali falando. Tem pessoas que nunca... que você não gosta de beber álcool, mas tem pessoas que vai, só hoje, né? Comigo você pode. E você vai lá e vai. Tem pessoas que fazem coisas erradas e aí fazem você ter aquele vontade de... e isso acontece. Então... O que Deus está querendo dizer na verdade, o que ele está querendo mostrar para a gente, né? É que todas as coisas em que pessoas que a gente se cerca na nossa vida, elas têm uma influência muito grande na nossa vida. E Deus está dizendo, se eu deixar esse assassino aqui perto de vocês, que tem um coração coração de pedra, ou vocês que têm uma cabeça, né, muito, muito dura para isso, vocês vão ser corrompidos. Então, vai haver um lugar para essas pessoas específico e essas pessoas vão para lá. Vocês não vão ficar perto. Então, para que você tenha o pensamento do porquê essa cidade, nada a ver, porque para isso, para que não se contamine. E isso é muito importante. Deus ele presta atenção em tudo na nossa vida, inclusive os que estão ao nosso redor e o que o nosso redor pode fazer com a gente. Por que muitas pessoas somem? Por que muitas situações mudam? Por que muitos planos se frustram no nosso ponto de vista, não no de Deus? Porque muitas daquelas coisas iriam contaminar a gente com algo errado. Ok? O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Então não adianta vir com expiação com o animal, e pega o sangue, põe a mão, e pega o bode, leva o único, é sangue por sangue, né? Isso a expiação, a gente entende, de que o sangue de Cristo, o sangue é o que faz a lavagem, o que limpa, o que faz tudo isso. Então, do sacrifício. Então, o que Deus está falando é o único sacrifício que vai fazer a expiação por essa terra contaminada, com morte, com assassino, tudo isso, é a execução daquele que botou o sangue para fora de outra pessoa. Okay? Não contaminem a terra onde habitam. Aí aqui você fala, mas por quê? Aí ele tá falando, porque eu mesmo habito ali. Maravilhoso, Deus é perfeito, maravilhoso. Ele não vai se contaminar, Deus não se contamina, né? Por que Cristo clamou o nome de Deus, né? Quando chamou ele e falou, Eloi, Eloi, por que me abandonaste e tudo mais? Por que ele fez isso? Porque Cristo estava contaminado com o nosso pecado, ele não era pecador. Ele foi contaminado com o nosso pecado quando ele tomou os nossos pecados para si. E Deus não iria estar ali e se contradizer na palavra, ok? Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Amém, glória a Deus para isso. Enfim, é isso, finalizamos. A gente vai ler capítulo 36, o último capítulo de Números amanhã. Então, que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite. Bom descanso para todos vocês e que essa live nos edifique. Hoje, sempre. Amém. Obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa, por ter nos usado aqui, ter nos revelado tanta coisa escondida por tantas palavras e frases que a gente às vezes lê e não presta atenção. Obrigada por ter nos usado aqui, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, boa noite para todos vocês e amanhã a gente se fala, tá bom?